Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elas Podem de hoje, podcast delas para elas. Eu sou a Aline Valim e estarei no comando dos microfones. E hoje nós vamos falar se posicione. As pessoas te tratam como você permite e nós vamos abordar a importância de nós mulheres darmos limites e nos posicionarmos. Mas para esse bate-papo super agradável, eu não estou sozinha e hoje, galera, olha o time, hein? Estou com a jornalista Camila e com a jornalista Giuliane. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Elas Podem de hoje. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco mais para o pessoal de casa. Então, eu sou a Gil Giovanna, jornalista, né, sei lá, desde 2015 formada, e hoje eu trabalho com marketing e branding, né, que tem tudo a ver com relacionado ao tema de hoje, mas também sou mãe, como eu falei no episódio anterior, sou mãe de dois, sou casada e sou empresária no ramo da alimentação. Eita, tô gaguejando hoje! Hoje deu trava-língua. Hoje, mas tá tudo certo. Porque a gente vai, e querendo ou não, o posicionamento é isso, né? A gente pode errar, mas a gente tem todas as habilidades para ir mudando ao longo, né? Ao desenrolar do episódio, que vamos fazer isso, posicionamento. Isso aí, vamos posicionar. Aí, Camila? Então, me chamo Camila, sou jornalista há algum tempinho também, trabalho como radialista, trabalhei muitos anos, há mais de 10 anos, sou filha de radialista, né, irmã de radialista também, minha família aí já foi toda envolvida na área da comunicação. Eu fui a única que segui a carreira, mas hoje sou empresária há 6 anos, tenho uma agência de marketing e publicidade, e é isso que me faz feliz, assim. Ai, que bom. Então, hoje, três jornalistas, três empresárias no ramo de marketing também. Olha que legal. Eu digo, hoje eu não sei quem vai entrevistar quem, gente. Assim, ó, vocês que lutem em casa para entender. Mas vai ser um papo super agradável. Camila, tu falou que tu é filha de radialista, irmã de radialista. Como foi para ti? E tu também é radialista, né? Então, como foi para ti entrar neste meio? E se houve comparações, né, com o restante da família? É, todo mundo acha que como a minha família já trabalhava com rádio, né, e eu cresci ali no meio, desde pequenininha envolvida com microfone. Eu sempre falo, eu não tenho lembranças assim, brincando na rua, subindo em árvore, eu brincava com microfone, com cabo, com discos, e as pessoas acham que foi fácil, mas foi ainda mais difícil porque eu fui muito cobrada pelo meu pai, né, desde muito. Agora, depois de formada, já trabalhando muitos anos, ele dizia, ó, isso tu fez errado. Isso, então, assim, ele era muito exigente comigo. A minha mãe também me ensinou muita coisa, me deu muitas dicas, né? Disse que quando a gente tá no ar tem que ser diferente, A tem que tua ter mãe é uma. radialista também. Também, é. Meu Nossa. pai começou com meu irmão, que tem uma voz linda, o Márcio, e aí depois meu irmão foi embora para outra cidade, morar em outra cidade, e aí a minha mãe, bah, agora vou ter que fazer o programa com teu pai. E aí foi ela e o pai, então eu cresci nesse meio, meu outro irmão ficava nos controles técnicos. E quando eu disse pro meu pai que eu queria fazer jornalismo, ele disse: Não, precisa ser pobre igual o pai. Eu falei: Não, pai, mas assim, eu quero ser feliz. E eu entendi que o jornalismo, ele, né, tanto a parte do rádio como da TV, enfim, hoje em dia mudou muito, né? Então, tanto é que a gente veio para a área do marketing. É uma área muito extensa, né? Não precisa ficar só numa emissora, só num veículo de comunicação. Então, acabei optando, fiz vestibular para odontologia. O meu pai queria que eu fizesse agronomia, mas aí eu fiz jornalismo e me sinto realizada até hoje, assim. Mas meus pais, com certeza, foram a minha base, né? Eu perdi meu pai o ano passado, já vai completar um ano, e foi muito difícil na semana ali, no primeiro dia, no dia que ele faleceu, às 8h30 da manhã eu recebi a notícia, e aí eu liguei à rádio, né, que a gente trabalhou, que a gente é apaixonado, e aí eu liguei à rádio e estavam transmitindo a entrevista com ele. E na hora ele falou assim: bom dia, né, fulano, bom dia, ciclano, e a Camila, que está aqui me acompanhando hoje. E aí, aquele momento ali que eu ouvi a voz dele no rádio foi algo que marcou muito, assim. Mas eu sou extremamente feliz, assim, por Deus ter me dado um pai
que me apresentou todo esse amor, sabe? Esse amor que eu levo comigo. Hoje eu não atuo no rádio, mas eu tô sempre fazendo um comercial, uma propaganda, um áudio, tô As sempre no previsões meio. do dia. A previsão do tempo, que as pessoas me pedem muito nos stories, né? Adoro continuar assim, o sol entre nuvens. Eles adoram que eu fale, sol entre nuvens, né? Foi algo que marcou muito. As entrevistas ainda chegam nos lugares, as pessoas perguntam como foi, né? É uma baita experiência que a gente tem. A nossa profissão nos permite isso e eu sou muito realizada, sabe? Com certeza eu não seria feliz da mesma forma se eu fizesse odontologia ou se eu fizesse agronomia, Sim. nada a ver. Tu sabe que rádio era o que eu menos gostava na faculdade. Sério? Sério, eu não gostava de rádio. E quando a gente começou a gravar a rádio, né, fazer os programas, o pessoal ficava, tua voz é ótima pra rádio, tua voz é ótima. E eu não me via na rádio, nunca me vi. Daí eu sempre trabalhei ali, era bolsista e tal. E daí surgiu uma bolsa, que era a Rádio é a Cidade. E era a única bolsa disponível naquele momento. E eu queria fazer. Cara, eu vou fazer, até porque eu não gosto de rádio, então é a minha chance de me aproximar. E eu fiz faculdade em Caxias, na Serra, e é muito legal, porque realmente a rádio, a bolsa era isso, né? O projeto da bolsa era essa, era mostrar como a rádio reflete a cidade a qual ela está inserida. Então, Ai, que legal. e é muito verdade, muito real, assim, o quanto de todos os veículos de comunicação, a rádio, ela é o mais próximo da comunidade, a que mais reflete a comunidade a qual está né? mais instantânea. E a gente teve uma evolução do rádio, que é o podcast. O meu TCC foi sobre isso, né? A evolução do rádio AM. Então, assim, eu tô me sentindo em casa aqui, sabe? De verdade. Com quantos anos tu começou? Começou tudo assim? Tudo! Ai. É que eu lembro eu muito pequenininha, com 6, 7 anos, já gravando com meu pai em casa. Ele colocava Aham. microfone e eu gravava alguns comerciais para ele na rádio. Gravava em casa porque no estúdio eu tinha muita vergonha. Então, eu comecei assim muito novinha, mas apresentando um programa mesmo, eu tinha 17 anos, não estava ainda na faculdade. Depois de Então, a rádio veio antes do jornalismo. Veio antes. Eu dizia pro meu pai, eu gosto tanto de rádio que eu poderia trabalhar só fazendo café e atendendo telefone, não precisa microfone, porque eu morria de vergonha de falar no microfone, eu não conseguia. Daí, um amigo, a gente estava apresentando um programa, eu não falava ainda nos microfones, eu não ia pro ar, e aí ele disse assim, olha, se tu quiseres fazer jornalismo, tu tem que aprender a falar no microfone. Daí eu atendia o telefone e passava os recados só. Ah, um beijo pro fulano, um beijo pro ciclo, só o que eu falava. Aí, no ano seguinte, comecei a fazer a faculdade e aí já comecei a apresentar o primeiro programa. Mas eu trabalhava como auxiliar administrativo, nessa emissora que a gente trabalhou junto aí. E aí, enfim, eu era horrível. Gente, Gente, eu trabalhei em eu rádio era também. muito ruim. Eu era muito ruim mesmo. Mas quando eu trabalhei em rádio, a primeira vez que eu A fui no primeira ar, eu vez. dei boa noite pra mim mesma. É sério. Eu lembro que o radialista que tava na mesa. Boa noite, Guilherme. Foi justamente isso. Ele falou, Gil, agora está contigo, boa noite, Gil. Deu assim, boa noite, Tarelli, boa noite, Gil. E é justamente isso. Tipo, tu percebeu o erro na mesma hora. Ai, tu que tem vergonha. Não tem. E eu Não tava tem o que fazer. E eu tava dando as notícias do dia, entendeu? É trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não tem o que Não fazer. tem o que fazer, não dá pra parar. Depois, claro, ri um monte, né? Mas, gente, ali na hora, tipo, boa noite, Gil. Meu Deus. Eu dei boa noite pra mim mesma. Depois que passa, a gente ri, Não, eu né? era horrível. Aí eu fui demitida, chorei muito, acabou meu mundo, porque era o que eu mais gostava de fazer na vida. E aí eu, quer saber, agora eu vou ser boa pra caramba. Aí eu comecei a fazer muitos cursos de dicção, de oratória, de linguagem, trava-língua, comecei a ler mais. Eu já gostava de ler, mas aí eu comecei a ler mais pra aumentar o meu vocabulário também. E aí eu fui chamada de novo. Ah, não, eu comecei a trabalhar na prefeitura, na assessoria de comunicação da prefeitura. E aí, todos os comerciais da prefeitura, IPTU. Hoje, se vocês ligarem para a prefeitura de Torres, sou eu que atendo. Olá, seja bem-vindo à central de atendimento da prefeitura de Torres. Então, assim, eu comecei a gravar tudo que era da prefeitura de Torres. E aí, me chamaram de novo na rádio. Aí eles perceberam, olha só. Ela deu uma melhorada. Daí, eu voltei para rádio. Enfim, trabalhei 4 vezes ali, voltei, saí, voltei.
Eu amo, assim, tô morrendo de saudade. Tava vindo, tava escutando, mandei um abraço pra eles falaram, Camila, que trabalhou com a gente. Eu tenho muita saudade, assim, de verdade. E foi então nesse caminho que tu decidiu fazer o jornalismo. Daí eu comecei a fazer a faculdade e no decorrer. E daí a cadeira de rádio sempre foi muito fácil para mim, rádio, TV, porque daí eu já tinha mais desenvoltura, né? E aí depois, no último ano da faculdade, já fazendo TCC, a gente teve a cadeira de marketing e mídia. Gostei disso, gostei bastante disso. Eu me apaixonei assim pela professora, ela era muito querida, muito legal. A gente tinha muitas coisas em comum. Tanto é que eu convidei ela para minha formatura depois. E aí eu acho que eu quero trabalhar com isso. Então, logo depois que eu me formei no dia do jornalista, no dia Olha 7 que de abril. legal! A gente não escolheu essa data, foi por um acaso e foi bem mais especial em dose dupla. E aí, dia 7 de abril foi o dia do jornalista, o dia da minha formatura, dia 10 de abril eu abri a Cadô, agência de marketing. Nossa. Abri um Instagram ali e falei, nem vou aparecer, né? Não quero que ninguém saiba, porque eu trabalhava na rádio ainda, mas eu vou atendendo alguns clientes e tudo mais. Eu já fazia assessoria para algumas empresas, mas eu não tinha uma marca, né? Um Sim. CNPJ. Um espaço teu. Algo que fosse, né, uma agência. Mas eu trabalhava em casa. E aí, depois de um ano, eu tinha ali uns 3 clientes, e aí eu falei pro meu ex-esposo, né, ele se tornou meu sócio, eu falei para ele, eu vou sair da rádio, e tu vai sair do teu trabalho, e a gente vai montar o escritório, porque não dá mais. A gente fechou um evento em Florianópolis, que a gente tinha que fazer a identidade visual inteira do evento. Sim. E nós éramos em 2. Então, não dava conta. Aí nós vendemos o carro, abrimos o espaço físico, contratamos mais 2 pessoas para trabalhar. E aí veio a pandemia. Nossa, como a pandemia pesou, né? No podcast da semana passada, foi exatamente isso. Ela empreendeu. Tá de chave. Né? Ela empreendeu e daí 2 meses depois entrou a pandemia. A gente abriu o escritório em novembro, e em março do próximo ano ali, né, 2020, veio a pandemia e pronto, vamos falir, não tem o que fazer, né? Os nossos clientes todos fechados, a gente já tinha uma cartela boa de cliente, e aí, muito pelo contrário, Deu marketing, nossa, a gente Evolução. triplicou e a gente começou a contratar mais pessoas, tanto é que Torres já não tinha mais profissionais na área, nós não tínhamos, estava vindo gente de fora e a gente contratando essas pessoas de fora. Porque a nossa região não tem muita mão de obra qualificada para a área de marketing e comunicação, né? Eu sinto que é porque nós não temos universidades, Sim, né? acho que Agora sim. já tem em Torres, né? Mas Sim. antes, na época, nós não tínhamos, né? Eu acho que é estudei isso. em Criciúma, tu tinha que ir para fora, né? Fiz faculdade em Caxias. Quando eu vim para cá, que foi na pandemia, em 2020, eu trouxe o meu escritório de marketing também. Porém, eu senti muita dificuldade para encontrar pessoas para trabalhar comigo. Tanto é que eu mantive à distância, né? Algumas pessoas que trabalhavam comigo lá na região dos vales. Né? Justamente porque eu não encontrava. Exato, claro, a pandemia já facilitou bastante. Muito. Mas eu sentia muita dificuldade, porque eu sentia aquela necessidade de, tipo, vem aqui, vamos lá. O que a gente pode melhorar nesse conteúdo? Porque, né, às vezes pelo computador, pelo celular, eu tinha essa dificuldade. E eu sentia que as pessoas precisavam ter alguém junto, próximo, né? E aí, tanto é que quando eu abri a conteúdo aqui em Arroio do Sal, eu chamei pessoas que não eram totalmente inexperientes. E tu ensinou. E eu ensinei. Isso, a gente começou a fazer isso também. E foi daí. Tanto é que uma das minhas funcionárias foi trabalhar contigo depois. Eu acho que um funcionário meu também trabalhou contigo depois. Legal, gente! E eu fiquei muito feliz, porque justamente Claro. a Cadô já era uma referência quando eu vim pra cá. Todo mundo falava da Cadô, né? Então, querendo ou não, eu vi. Sério? Gente, eu fiquei feliz demais com isso. Exatamente. E daí, depois, quando a gente se conheceu, eu falei, não acredito, que massa! Gente, Mas fiquei muito emocionada, eles já me achando agora. Merece todo o reconhecimento. Nossa. As pessoas, a gente recebeu o título ali como a maior agência do Litoral Gaúcho, né? A gente atende Serra, agora estamos indo para outros estados também.
Mas, né, a gente sempre recebe os prêmios de mais lembrado e tudo mais, Uhum. mas a gente não acredita, eu acho, não É que sei. vive o dia a Eu dia, ia dizer, né? a gente, E acho que a esquece. rotina, né, o A gente não trabalho, valoriza. Eu acho que a gente não esquece de olhar de fora, né? Uhum. Eu aprendi com uma amiga empresária, que eu admiro muito ela. Ela disse assim: Tu já atravessou a rua e olhou a agência do lado de fora, a grandiosidade que é a tua empresa? E às vezes a gente esquece de fazer isso, sabe? Uhum. A gente tem que fazer mais vezes. É verdade. Mas Então assim, faz. tu é jovem, né? Como foi a questão de precisar, né, de sentir a necessidade de se posicionar para que as pessoas te respeitassem? Eu passei muito por isso na minha vida, né? Principalmente no setor público. Às vezes que eu fui para o setor público é uma área muito machista, né? Muito masculina também. Então, também a primeira vez fui muito jovem, né? Mas quando foi essas necessidades assim que tu não, peraí, né? Eu às vezes tenho fama de ser braba, tá? Ah, porque tu é muito braba. Eu nem sou tão braba, né? Acho que eu não sou tão Não. braba. Quando eu te conheci, quando eu fui trabalhar lá na prefeitura, eles falaram, cuida que ela é pequenininha, mas é brava. E daí depois eu fui olhando, não é. Talvez ela justamente ela precisou se mostrar mais fechada, não digo nem brava, mas mais fechada, justamente para que as pessoas respeitassem, né? Exato, mas foi exatamente isso. Eu acabei tendo que me impor, entende? Não, só um pouquinho. É. Aqui quem responde sou eu, né? Então, E tu é tão ali, ruim ser assim, a gente não gosta de ser assim. é Eu não gosto, é horrível, né? horrível. A É gente não faz horrível. isso porque a gente quer. A gente abriu a agência, eu tinha 21 anos. Super Então, jovem. uma criança ainda, né? Eu não entendia nada de gestão, não E na sabia época o como. marketing estava começando também, né? Tava Ninguém começando a entendia, desenrolar. ninguém entendia direito. E aí eu tinha que aprender a lidar com a equipe, e lidar com a equipe é diferente de lidar com o cliente. Uhum. Então, eu comecei a fazer muitos cursos de gestão, de liderança, para aprender um pouquinho só de como fazer tudo isso. Porque quando tu abre uma empresa, tu não recebe um manual de instruções, uma bula, ó, faz Eles assim, não faz ensinam na assim. faculdade. Não ensinam na faculdade. Então, para mim, é ainda um desafio, né? Depois de 6 anos, ainda é um desafio. Mas eu fui funcionária. Então, eu Uhum. sei como é que é. A gente é cobrada assim. Só que nós, mulheres, nós temos um peso diferente. Uhum. Por quê? O homem, quando cobra, nossa, que baita líder. É isso aí. Uma mulher, quando fala firme, não é grossa, ela tá falando firme. Que chata, tá de TPM. Ai, hoje ela Uhum. acordou assim, ó, Aham. com a pá virada. Vocês, cuidado com ela. Então, eu ouvi muito isso, né? Escutei. Funcionários até alguns vinham falar isso pra mim. Ai, tá muito chata hoje. Claro que eu procurei ser muito amiga dos meus colaboradores, assim, eu procuro ser atenciosa, carinhosa, mas eu falo pra eles, se eu tiver que xingar, eu vou xingar, se eu tiver que falar firme, eu vou falar firme. E é o meu papel aqui, Uhum. né? Eu não escolhi ser chefe de ninguém, eu não escolhi ser patroa, eu não escolhi ser dona de empresa. Isso aconteceu. Já que eu estou neste cargo, eu preciso ser assim, né? Quando tem que brincar, rir, eu brinco. Né, quando eu vejo assim, um colaborador saiu, sei lá, com um contatinho. Eu brinco, eu falo, ih, vi teus stories, não sei o quê. Mas quando faz alguma coisa errada, eu também falo, vou dar na tua cara. E eles já dão risada, porque é o meu jeito, eu falo brincando mesmo, Uhum. sabe? Mas quando tem que ser sério, eu chamo num canto, o feedback ele é feito só isolado, não é feito na frente dos outros, Não há necessidade, né? ninguém precisa saber. É difícil a gente receber feedback, eu já recebi feedback de colaborador, é muito difícil. Feedback de cliente, né? Mais difícil ainda. A gente fica triste porque a gente faz tudo com muito amor e carinho. E eu assim, ó, 100% eu busco trazer muita transparência e verdade. E eu falo para eles, assim, para os colaboradores, nós somos adultos. Se vocês têm algum problema comigo, com um cliente ou com um colega, vamos conversar, porque nós somos adultos, não custa nada dialogar. É igual um relacionamento. Uhum. Então, tá no contrato isso, assim. Tem algum problema com alguma pessoa? Senta e conversa e fala, né? É difícil? Às vezes a gente não quer falar, a gente esconde, a gente guarda pra gente,
Mas é mais ou menos isso. E para ganhar respeito nessa área foi ainda mais desafiador, porque o meu sócio era um homem. Uhum. Então eu percebia muitas vezes que respeitavam muito ele e eu era só, entendeu? Tá ali. Então eu fiz 2 anos consultoria de imagem, mudei a cor do meu cabelo. Que coragem. Não, essa é a cor, tá. a cor original é castanha, assim, mas eu era loira, aí não combinava muito com o meu rosto, com o meu, enfim. Aí eu mudei a cor do cabelo, comecei a trocar todo o meu guarda-roupa, né? Eu tava contando antes nos bastidores, teve uma época que eu não usava tênis, só bota, só salto, blazer, camisa fechada, tudo que trazia postura, eu comecei a usar a partir de então. Jamais saí de casa sem ter maquiagem. Jamais, assim. Hoje até eu tô meio desapegada disso aí, porque aos poucos a gente vai, mas era uma coisa que já estava até traumatizado em mim. Se eu ir sem maquiagem, não vão me respeitar, Sim. sabe? Então, ai, gente, desculpa. Corta aí. Chimarrão. E aí, ai, o que que eu tava falando? Eu perdi o foco. Não, Porque tava falando justamente da sobre maquiagem. sobre a Mas aí, confiança da maquiagem. o vestir, né? Mas aí eu fui num evento, numa feira, né? E teve uma palestrante que falou muito disso, sobre ela se arruma todos os dias para o sucesso dela. Olha. E os dias que eu tava mais desarrumada eram os dias que eu encontrava as pessoas que eu queria fechar contrato, que eu queria. Então, assim, ó, a partir de Como isso hoje, acontece, eu né? vou sair pro meu. Todos os dias eu vou me arrumar pro meu sucesso, sabe? Mas Então, você isso sabe que pegou essa em mim. questão do tênis, gurias, eu fiquei anos na minha vida sem usar tênis. Eu não tinha Que tênis, eu só triste, tinha gente. tênis para ir treinar. Porque as pessoas não. É exatamente isso. Se tu não tá bem arrumada, bem vestida, eu brinco que o mundo, ele é para os homens. Tá? O mundo tá ali para os homens. Eles vão, eles fazem o que eles querem, eles usufruem. Nós não. A gente sai para a vida ali fora, nós precisamos lutar pelo nosso espaço. E a gente precisa provar competência, né? O tempo inteiro. Então, para nós, ele é mais difícil, é mais desgastante, é mais sofrido. Então, sim, eu também tive que me adaptar. E vou dizer para vocês, gurias, o ano passado eu comprei tênis. Fui lá e comprei 3 pares. Não Já tinha comprei, nenhum, Já que eu vou comprou já para os começar, dias que não, para os anos que não usou. que não usei, já que eu vou começar a usar tênis, eu vou usar tênis. Fui lá e comprei 3 tênis. E me permiti, principalmente durante eventos, a gente trabalha muito, é muito corrido, não usar salto alto. Eu acredito. Mas aí na consultoria, a consultora disse assim, Camila, tu consegue ser sim bem arrumada e estilosa de tênis, né? Tem que tirar isso da tua cabeça. Então eu desconstruí tudo isso, né? E comecei. Hoje eu vou para agência de tênis. E aí ontem, antes de ontem, eu falei para uma colaboradora assim: olha, era de manhã, a gente tava tudo sem maquiagem, mulambenta, assim, aquela chuva pegando. Eu falei: ó, de tarde nós vamos vir arrumadinhas que nós vamos no cliente. Daí fomos no cliente à tarde, ela veio maquiada de bota, eu também de bota maquiada. E aí fomos no cliente, daí eu conversando com a cliente, que já é tipo, virou amiga. Ai, porque de manhã a gente tava que nem umas mulambenta. Daí a minha colaboradora olhou e falou assim: a Camila vai sempre bem arrumada. E eu, gente, eu tava assim, ó, tenebrosa. Então, não sei. Daí ela ainda disse: acho que é porque tu é bonita. Daí eu falei: nossa, agora sim que eu ganhei meu dia, né? É que a Mas- nossa regra também, em função justamente disso, de nós ter essa sensação de estar sempre correndo atrás e de, nossa, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso que as pessoas me aceitem, a nossa régua é muito alta. Então, às vezes, o mediano ou o básico para nós já é alto para outras. E outra, é aquilo que de tênis ali, às vezes a gente acha que a gente tá balançada, né? Às vezes a gente acha que a gente não tá É arrumada. que a gente tá acostumada todo dia, a gente se vê todo dia, né? Já me disseram, mas tu é muito estilosa. Eu, oi? Gente, a minha roupa padrão é calça jeans e blusa preta. Eu só troco casaco de cima. É que os acessórios ajudam, né? Tudo vai trazendo, não. E sabe aquela frase que dizem assim, é muito bonita, mas não dá um sorriso, né? E às vezes tem pessoas Sim. feias, né, de beleza física,
que são muito mais bonitas porque, né, são simpáticas, são carinhosas, são honestas. Sim, Então, carismáticas. carismáticas. Então, assim, eu acredito muito no conjunto das coisas, né? Isso é muito importante, né? Quando tu vai num restaurante, tu tratar bem um garçom, Isso aí. né? Passar pelas pessoas, ser gentil também com as pessoas. A gente não sabe o que elas estão passando, né? É verdade. Então, eu acredito que isso faz total diferença, assim. Tanto é que quando alguém me elogia, claro que agora eu tô aprendendo a aceitar o elogio. Eu ia falar isso agora. Pegar, né? Porque antes eu botava fora o elogio. E a gente tem aquele costume de falar, ai, comprei na baratinho, eu comprei na R$ 2. Não, agora eu falo. Quando fala assim, ai, que estilosa, eu sou, sabe? Sou mesmo. Uhum. E comecei a pegar mais os elogios pra mim. E daí, às vezes, eu até brinco. Não, beleza, nem tanto, mas é a simpatia. E, às vezes eu brinco sobre isso, assim. Bom, no teu período de rádio, né, tu entrevistou algumas estrelas da música. Sempre tem que ser pauta, não acredito. Sim! Quem que tu já entrevistou? Ai. Não, olha, chega a ser engraçado, assim, porque sempre quando eu vou dar alguma entrevista, um podcast, ou quando eu vou nos lugares, sempre Te pergunto, né? perguntam. Já faz tanto tempo e mesmo assim, Mas na verdade o que eu ainda quero saber não é pergunta. nem quem tu entrevistou, tanto quem. Eu quero saber alguma história bizarra que deve ter acontecido. Inclusive, Tem, nos mas- bastidores ela falou que Ah, dentro. Não, mas pensando no tema, né? Que dentro dos bastidores é verdade. olharam pra ti e falaram: Nossa, essa é a jornalista tão novinha, né? Não Uhum. precisamos falar sobre Não, nomes. não precisa falar nomes que nós vamos ser canceladas, mas não quero ser cancelada, mas sempre nos bastidores mas eu já desconstruí, né, o que eu pensava dessa pessoa, eu já, Já né, conseguiu ressignifiquei, Sim. superei, sim, mas ali no momento, Até porque ela Camila, também estava recém-formada. no começo da carreira, né? Também, mas eu recém-formada, eu meio que levei um susto. Primeiro porque, né, eu nem sabia que eu ia entrevistar, então foi de surpresa, mas deu tudo certo no final. Mas eu já entrevistei Vitor Clay, Daniela Mercury, Lucas Luco, Anitta, né, que para mim foi algo que subiu a régua no meu portfólio, né? Uhum. Quando eu entrevistei a Anitta, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Eu tinha 2.500 seguidores e eu fui para 5.000 seguidores em um final de semana, 3 dias. Sim. Então eu ganhei muitos seguidores, foi algo assim bem louco. E se vocês forem olhar o vídeo, é muito curto, é 15 segundos, é só uma pergunta, né? Sim. Porque era muito rápido, ela estrela, né? Tava Claro. bombada, só podia fazer uma pergunta. Então, mas foi muito. Mas depois, quando eu ficar famosa e ser amiga dela, a Isso aí, gente conversa. vamos viajar juntas. Mas assim, não tem algo curioso das entrevistas que eu já fiz, mas tem uma entrevista. Melhor entrevista, a entrevista que eu mais gostei foi com o Lucas Luco, porque eu pesquisei sobre a história dele, sobre a vida dele, me falaram que ele ia conversar bastante, porque ele é bem simpático, bem, né? E aí, quando eu entrevistei ele, eu falei pra ele assim: Eu sei que teu pai é radialista. E aí eu falei: Meu pai também é radialista. E daí, sabe o que que ele me falou nos bastidores? Então, o meu sonho era ser radialista. Olha Só que eu não conseguia fazer direito. Aí eu comecei a gravar uns vídeos cantando e tocando, e aí virei cantora, né? Deu tudo Então, errado, ele virou cantor. Deu tudo errado. E é artista, né? Porque ele também é ator de novela, ele Ele faz, né? Então, agora, eu vi agora há pouco tempo um filme na Netflix com a ele, Carla né? Dias que Aham. ele fez, Par romântico. E ele É. é extremamente alto, ele é muito alto, mais do que a gente. E assim, Mas ele faz lindíssimo. né? Aham. Mas bem bom o filme, eu assisti. Eu não assisti ainda. Ainda não também. Bem bom. Fica a dica. E ele é um querido, assim, aí a gente conversou, daí ele falou que o pai dele trabalha há 30 anos com rádio e que ele também cresceu nesse meio. Uhum. E aí eu falei pra ele, olha, eu não gosto muito de sertanejo, né, que é o que tu toca, eu gosto de rock. E ele, então, eu também gosto de Não sei se é pra falar isso aqui, né? Eu também gosto de rock, né? No sertanejo é o que abriu as portas, enfim, como eu estou hoje. Mas nos meus shows eu sempre toco rock. E ele tocou Raimundos, tocou CPM, ele tocou no show dele. Ele toca Sim. rock. Então foi uma entrevista que me marcou muito porque a gente tinha muitas coisas em comum, assim. E ele foi extremamente educado e simpático comigo. Porque esse meio, ele é uma caixinha de surpresas, né?
Eu tenho um trauma de um show que nós fizemos aqui, também não vou dar nomes para não ser cancelada, né? Mas eu tenho um trauma, sabe? Eles eram tão estrelas, mas eles eram tão estrelas que chegou um momento que eu disse pro produtor, eu disse, sabe qual é o problema? Vocês não cabem no Arroio do Sal. E a gente tá se esforçando muito e fazendo de tudo para que vocês caibam, mas vocês não cabem. Porque eles, desde o momento que eles botaram os pés no Arroio do Sal, a nossa vida virou um inferno. A equipe inteira girava em torno deles. Eu digo, foi um alívio quando eles chegaram, mas foi 2 quando eles foram embora. Dois. Ai, Quando já tô eles curiosa pra saber do quando eles babado. subiram no palco, o pessoal da equipe disse assim: pode respirar, deu tudo certo. E eu, não. Eu só respiro quando ele foi embora. Porque foi assim, eu tenho um trauma tão grande que eu não contrato mais nenhum artista sem ligar para as outras prefeituras que ele já tenha trabalhado e perguntar qual é a postura. De tão traumatizante que foi. Eu acho que já te contei a história. Pois é. Eu tava pensando qual delas que ela está falando, porque teve várias situações, mas uma especial. Mas geralmente eles são muito gente fina, né? Geralmente até às vezes tu se incomoda um pouco com a produção antes de chegar. Mas é questão contratual, entende? É o momento de vocês sentarem e debaterem. Mas quando eles chegam aqui, é só festa, entende? Nossa, a gente tem Atitude 67, foi maravilhoso, maravilhoso. Maneva, coitados, o aeroporto fechou, eles não conseguiram descer. Chegaram 1 hora atrasados e Gustavo Mioto. Eu queria saber. Não foi bem bom o show. Bem tranquilo. Tu entrevistou? Sim, eu entrevistei. Ah, é mesmo? Sim, e eu lembro que todo mundo falava rapidinho. Ó, 1 minuto do tempo. Cheguei lá e fiquei, eu acho, com 7 minutos. Ele foi bem tranquilo, né? Isso de entrevistar era uma coisa que lá em Torres, né, eu sofri meio que um bullying, assim, no começo, porque eu chegava, entrevistei a Anitta. Pra nós, é tão normal. Sim. Entrevistei. Quem tu entrevistou? Pra nós é tão legal falar isso, que às vezes as pessoas acham, se acha, tá se achando. Lá vem ela de novo falando que entrevistou fulano. Eu ouvi muito isso, ainda escuto, sabe? E já gravei stories falando disso, sabe? O quanto me dói, porque, gente, a minha profissão é o que eu faço. Pra mim é algo tão natural pra nós, que é tão legal a gente saber. Eu vi o vídeo, né, que tu entrevistou o Gustavo Mioto, e, tipo, eu quero muito. Adoro a Ana Castela. Não sou muito de sertanejo e tudo mais. Aquele dia foi o dia que a Ana Castela tava estreando na novela. Sim, que ele queria assistir, né? Ele chegou a assistir o começo. Ele assistiu o início, Daí depois logo ele foi pro show. Mas essa parte que tu falou sobre também nós nos gabarmos sobre quem a gente entrevista, eu acho que justamente por isso que eu não exponho tanto. Né? Porque, nossa, eu já entrevistei pessoas que eu sou extremamente fã. E não foi uma nem 2 vezes, né? Só que eu acho que justamente por essa questão de, tipo, eu quero ser aceita por todo mundo, mas ao mesmo tempo eu quero expor o meu trabalho, eu não expor, né? Que a gente acaba ficando limitada até certo ponto. Mas em algumas oportunidades eu falei, já conversei com ele, meu amigo. Nem o nome fala, meu amigo. Eu falo como se a Ana Castela me respondeu no TikTok, comentário. O meu comentário teve muitas curtidas, porque eu sou meio famosinha no TikTok. Eu sou viralizadinha. Tu gosta? Gosto. Tem uns seguidores ali. E aí ela me respondeu e eu, nossa, minha best friend, nossa, minha amiga, amigaça. A Ana Castela, nossa, ela já me respondeu no TikTok. Mas para nós é algo tão, poxa, é minha profissão, eu faço isso. E é o trabalho, né? Eu tenho contato de vários artistas. Eu nunca falo isso. Porque, gente, imagina! Eu tinha o contato porque naquele momento eu precisava ter o contato, mas nunca expus, nunca passei pra Pra nós, é algo tão normal. O ano passado, no balonismo, eu tava ali e vi o Alexandre Pires. O Alexandre Pires. Aí, claro, a Luísa Sonza. Eu já chorei no ombro do Alexandre Pires. Não posso falar aqui. Ele passou, todo mundo atrás. Opa, tudo bom? Tudo certo? Foi tipo isso. A Luísa Sonza, não. Daí eu quis gravar um videozinho com ela. Mas o Atitude 67, tirei foto com eles são muito queridos. A gente cria uma idolatria muito grande, né? Mas justamente por quê? Porque eles se posicionam e a gente coloca eles naquele lugar. E a gente também sabe que nós temos um lugar, mas muitas vezes a gente não se coloca naquele lugar. É verdade. Sabe que uma amiga minha de faculdade,
ela estava fazendo umas lives com entrevistas, eu não lembro se esse ano ou final do ano passado. E ela me convidou para participar. E dela ela me fez uma pergunta que mudou a minha vida, tá? Ai, Jesus, faça essa pergunta. Ela me perguntou assim: tu te vê como marca? E eu, como assim como marca? Sim, tu, sozinha, sem o resto, só tu. Eu, não. E daí, depois da pergunta dela, eu comecei a perceber que a identificação das pessoas não era com a minha agência, era comigo. Sim, tem muito isso. Muito. Então, a minha forma de me comunicar com as pessoas mudou completamente depois da pergunta dela. Eu não gravava vídeo. Eu não Uhum. gravava vídeo assim de chamando, convidando para os shows, né? Mas assim, não gravava, não aparecia, né? Não, a tímida ainda, apesar da nossa profissão, mas ainda tímida, assim. E a partir dali eu me libertei. Isso quer saber, é verdade, as pessoas se identificam comigo, com a minha história, né? Com a minha profissão, com a minha, né? Enfim, com a minha caminhada até aqui. E daí eu virei a página e eu nunca tinha pensado nisso. Faz todo sentido. Sabe que quando eu trabalhei agora no último retiro, teve um rapaz de Capão da Canoa que chegou para mim e falou assim: Tu não é a Camila da Canoa? Eu, como que sabe? Para mim é algo tão. Foi bem isso que tu falou, assim, Isso! como as pessoas associam, porque antes era a Camila da rádio, né? Agora mudou, opa, né? Já deu uma evoluída, porque também foi difícil largar a Camila da rádio. Aí tem algumas Sim. pessoas que, tipo, quando eu recebo correio, e aí eles olham meu nome, Camila Brozovski, tu não é da rádio? Uber, eu já peguei. Camila Brozovski, tu é da rádio. Então, Que é um tem nome muito também disso. bem Isso que eu ia diferente, né? dizer. Tu estava Sim. falando sobre, ai, às vezes eu não posto tantos vídeos, sabe por quê? Porque na faculdade falam para nós que nós somos ponto de referência, Uhum. E né? nós temos que levar a informação. E não Isenção. só a Nós temos que ser informação. imparcial, né? O E jornalista não aparecer, né? não, Os não outros aparecem. O nosso trabalho é fazer os outros aparecerem. Inclusive, nas cadeiras de televisão, a professora dizia até da cor do esmalte, para Uhum. segurar o microfone, não usar esmalte vermelho, batom muito forte, Sim. brincão, né? Eu lembro que eu sempre gostei de esmalte vermelho, então para mim era difícil, assim, quando ia gravar alguma coisa na rádio era ao vivo, né? Uhum. Eu cuidava muito isso, tatuagem. As minhas tatuagens são em lugares Tapadas. estratégicos. As pessoas não sabem disso, mas a gente pensa muito nisso, porque jornalista é ponto de referência. Meu pai era conhecido Estar como. de rosa hoje é um desafio. É um Claro desafio. que sim. Batom escuro também. Exato. O meu pai já era conhecido, né? Então era Raul Matos. E aí eu usava Camila Matos para todo mundo associar que eu era filha dele. E aí na faculdade, nos primeiros dias da faculdade, a professora disse assim para mim: Camila Matos tem tantas. Camila Brozovski, além de ser um nome jornalístico, só tem tu no mundo. Então eu não usei mais Camila Matos. Meu pai ficou super brabo comigo. Ficou, né? Porque é o sobrenome Magoou. da minha mãe. E aí as 3 vezes que eu trabalhei na rádio, eu assinava, né? Camila Brozovski, da Central de Jornalismo, Camila Brozovski. E aí, no último ano que eu trabalhei, a minha mãe fez um pedido. Ai, filha, fala Matos no final pro teu pai. E meu pai já com 85 anos. Sim. Daí eu comecei a assinar ali no final Camila Brozovski de Matos, né? Porque a gente já sabia que ele, né, já estava no fim da vida dele, então eu não queria magoar assim ele, e ele era a pessoa mais feliz do mundo porque eu falava, né, o sobrenome dele, como era importante para ele aquilo ali. Mas jornalista é ponto de referência, então a gente tem que cuidar. Claro que mesmo não atuando na área, né, agora como empresária, eu já me desapeguei do esmalte, do Sim, eu também. batom, do blazer. Eu tenho blazers coloridos, tatuagem também, né? Claro que agora eu sou católica, praticante, né? Antes eu era católica morna, agora eu sou praticante. Então, né, tatuagem eu não vou mais fazer, mas mesmo assim era uma coisa que eu pensava muito, sabe? Nos De lugares. colocar, de fazer. Vamos falar um pouco de Big Brother. Elas pesquisam gente! Não, as pessoas só falando assim, Big Brother, vão achar que eu já fui pro Big Brother. Gente, eu nunca fui pro Big Brother. Em parte, Mas, Em parte. tu não esteve Eu não lá. posso mais me inscrever, porque eu tenho contrato com a Globo. Óbvio. olha só. Não posso mais me Tá, então, inscrever. quando eu for, daí tu faz. Fechou. Gente, por favor, votem em mim. Conta como surgiu o Big Brother na tua vida, de que forma?
Eu amo Big Brother, eu respiro Big Brother. Todos os anos que tem, assisto tudo, pesquiso, vejo, adoro Big Brother. E com a agência, né, eu sempre pensava assim, ai, se na era da pandemia, ali no Big Brother da Manu Gavassi, que bombou as redes sociais Deu a dos grande. Brothers, né? Ela, né? Eu acho que ela Ela e a trouxe Bianca, uma né? forma Ela e a mais Bianca. dela mais, né? É que a Manu, ela trouxe de uma forma pessoal, né? Ela usou Isso para se mesmo. aproximar. Ela precisava lançar, né, o novo álbum, enfim, então ela usou para se aproximar. E Já a a Bianca, para cunho comercial. isso aí. Ela precisava lançar a marca dela de uma forma mais Gênias, Gênias, mulheres, viu? Mulheres. Que mudaram a forma de se comunicar durante o Big Brother. verdade. E agora todo mundo faz, Todo né? mundo É faz. pré-requisito. Só que esse BBB já foi um pouco diferente, justamente porque muitas pessoas já estavam traumatizadas do BBB passado e retrasado do cancelamento. Sim. Só que muitos achavam que, muitos acham que vão entrar no BBB e sair como Juliette, né? Com 1 milhão Todo mais mundo de agora. seguidores. Só que não é mais assim. Acho que depois da Juliette, todos os Big Brothers, eles tentavam achar quem era a Juliette naquela edição. Ela ressignificou. Mas enfim, sobre o BBB 24. Então, eu não posso falar como, né, que a Uhum. gente chegou até ela por questões de. Foi a Anne, né, do Big Brother, ela foi a moça que teve um caso ali, um relacionamento com o Gaúcho, né? Uhum. E na primeira prova ela ganhou, né? Ela ficou até o final. Ela era muito boa nas provas de resistência, ela era muito determinada, uma mãe, mulher, né? Veio de família muito humilde. Eu me identifiquei com ela desde o primeiro momento que eu vi a chamada dela. Então, a gente foi contratada depois, né? A agência foi contratada bem depois que já tinha iniciado o programa. Eu não posso falar como aconteceu por questões de confiabilidade mesmo, de contrato, mas quando a irmã dela fez uma videochamada comigo e falou: ai, a gente vai fechar com vocês, a gente quer fazer com vocês. Eu pulava de alegria, assim, meu Deus, eu vou fazer, cuidado, marketing de uma Big Brother, e isso para mim era, vou passar, daí a irmã dela passou os acessos e tudo mais, né? Então a gente fez todo um planejamento, tinha um assessor também que cuidava da imagem dela aqui na parte externa, no lado externo. Tinha uma pessoa só para cuidar de estratégia mesmo de, de conteúdo. Então era uma equipe de mais ou menos 30 pessoas. Nossa. E eu era a cabeça ali mais do Instagram. Então, os stories era eu mesma que publicava, a Camila, né? Era eu que publicava as publicações no feed, era eu que fazia. Tinha uma pessoa para fazer as legendas e um pessoal, uma equipe para captar os vídeos e as fotos dela dentro do programa. Então, mas eu que fazia as postagens, os stories. Nas provas de resistência, eu ficava a noite inteira acordada e ficava publicando os stories em tempo real. E nas festas também, porque ela sempre era a última a dormir. E eu só podia dormir depois dela, né? Eu me apaixonei, assim, pela Anne, pela família dela, os fãs dela. Aí a gente fazia, eu também eu ficava um pouco no Twitter. E ela foi pro paredão, foi o primeiro paredão e único, ela saiu, né? Porque foi muito forte com a Fernanda, né? Deu ali, e aí ela foi pro paredão e a gente começou a fazer mutirão, 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 e foi muito cansativo. Aqueles 3 dias eu trabalhei muito. E aí fui pro Twitter também, porque a gente fazia lives no Twitter, né? Que é Space, que a gente chama. E aí eu comecei a conversar com os fãs pedindo. E aí a gente ia pro Twitter para conversar e votar, 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 votar. Meu horário era das 5h30 até o meio-dia, tinha horários, né? Pra gente dividir a equipe. E aí eu sou assim, né? Conversadeira. E eles me amaram. E aí só queriam eu, e daí até a equipe falou: olha, a gente não vai mais fazer Space, vai só a Camila agora fazer Space, que os fãs só querem a Camila. E eles me seguem no meu Instagram, me mandam mensagem, eles são coisa mais querida. A Anne já me mandou mensagem depois que ela saiu do Big Brother, né? Agradeceu por tudo. Ela me segue, a gente se segue, né? Ela olha meus stories, às vezes olha, opa, olha meus stories. Eu mando mensagem para ela, assim. Eu tive a oportunidade de conversar com o assessor do Matheus, que daí é daqui do Rio Grande do Sul. Os pais do Matheus estavam em Torres no carnaval. A gente ia fazer um encontro porque souberam que a ADM da Anne era de Torres. Ai, que legal. Aí eles souberam e a gente ia fazer um encontro para gravar uns vídeos e tal. E aí não sei por que não deu certo. Não fechou os horários. Mas foi uma experiência única,
muito especial. A gente publicou pouquíssimas vezes, a gente divulgou pouquíssimas vezes nos stories, no meu story, no story da agência, mas para o nosso portfólio já foi algo que mudou também a nossa vida, assim. Então, Uhum. ano que vem eu já sei que já vai abrir portas para o ano que vem. Claro. E eu já sei o que eu quero fazer de diferente no próximo que a gente for fazer, cuidar, né, das redes sociais ali. É muita coisa, porque é TikTok, Kawaii, porque o Big Uhum. Brother né, tem ali a patrocínio do Kawaii, tem o Twitter, Instagram, é bem puxado. E os stories tem que ser toda hora, toda hora. Ela Uhum. falou com alguém, tem que postar, tem que se posicionar, tem que fazer conteúdo que mostra a família dela. E ela tinha um neném, né? O filhinho Uhum. dela que estava aqui fora. Então, tinha tudo isso que envolvia. Mas ela tinha os amigos dela. Nossa, parecia que eu ia fazer parte, assim, dos amigos dela. Eles cuidavam muito, assim, de tudo, sabe? Da imagem dela aqui. Porque a gente queria realmente mostrar quem é a Anne de verdade, né? E Uhum. eu mesmo, sem conhecer ela pessoalmente, foi difícil também pra mim, né? Imagina, eu não conhecia ela pessoalmente, não sabia nada do que ela gostava, do que não gostava, mas foi uma experiência única, de verdade. E a pauta caiu algumas vezes? Porque a gente sabe que a pauta cai. A A pauta pauta cai. cai, pra quem Principalmente não é quando a gente não tem jornalista. tempo, a pauta cai. Toda hora. Justamente é quando muda, né? A gente tava com tudo previsto, Planejou. programado e caiu. Tudo. Tudo por causa disso, do cancelamento, né? Só que a Anne, ela foi uma participante, ela é reconhecida Uhum. por ser uma participante muito sincera e honesta. Uhum. Eu gostei muito Ela sempre disso foi nela. muito sensata, Muito né? sensata, demais. Então, para nós foi muito fácil, Uhum. né? Do que pegar um participante que falava o que queria, por exemplo, uma Fernanda que não tava nem aí, chora bonequinha. Sim. Eu já ia ser mais desafiador fazer um marketing com uma pessoa que não tá nem aí pro cancelamento. Mas a Anne, ela era muito verdadeira, muito sensata, e ela trouxe muito o lado materno dela Uhum. sobre isso. Então, foi muito fácil trabalhar pra Anne, assim. Ah, E que eu legal. sou muito apaixonada por ela, gosto Alguma muito história dela. engraçada desse período? Das vezes que, ai, que a gente nem comia direito, a gente não dormia direito. E aí me divorciei no meio disso tudo, cuidando do Instagram, agência e tudo Saiu da aconteceu. prefeitura. Saí da prefeitura, voltei para a prefeitura, saí. Então, assim, isso tudo aconteceu. Claro que eu saí da prefeitura também por conta do Instagram da Anne, né? Sim. Não tinha como eu conciliar, porque eu tinha que ficar 24 horas ali postando, publicando, né? Claro que a Cadô, tinha a equipe da Cadô que ajudava, auxiliava, mas é bem puxado. E, pô, eram 30 pessoas trabalhando e mesmo assim é bem puxado. Imagina assim uma Juliette, que foi também. Nossa. As redes sociais da Juliette eram top. Então, é bem difícil, mas é muito gostoso. Não tem uma história engraçada assim. Eu lembro eu no banheiro, fazendo número 2, postando story. Não dá tempo. Eu lembro eu com raiva, assim, de alguns participantes, e aí eu tinha que postar, porque a Anne era amiga do participante, eu com Sim. ranço do participante, Mas tinha que mas manter eu o tinha que manter a profissionalismo. postura. Isso acontece com a gente, né? Então, Uhum. Quantas vezes, né? Provavelmente vocês estavam numa situação em que vocês estavam ali para mediar uma conversa ou alguma coisa, uma entrevista, e vocês não tinham uma certa afinidade ou ranço mesmo daquela Sim. pessoa, né? E a gente tem que manter Manter. ali. Lembrou! Lembra, compartilha. Lembrou, compartilhou. Não diga nomes, não diga, a gente preserva a identidade das pessoas. claro que hoje, com a empresa, assim, graças a Deus, a Cadô, ela tá num patamar que a gente escolhe muitas vezes o cliente que a gente vai atender, né? Mas eu já passei situações tenebrosas, assim, De então, respirar. meu Deus do céu. Mas a gente tem que entender muitas vezes que aquilo que a pessoa tá fazendo ou falando é dela, não é meu, sabe? Exatamente. É dela, É teu. Aham. então diz É isso mais aí. sobre ti do que sobre Nossa, mim e tá tô tudo me ouvindo agora. É. Isso aí. É exatamente isso isso. ajuda muito no processo no dia a dia, porque em tudo que a gente vai, a gente lida com pessoas, e pessoas são passíveis de erro, pessoas são difíceis de lidar, todos nós somos muito diferentes, com cultura, crenças diferentes, né? Crenças políticas, crenças religiosas.
Então, tu tem que respeitar as pessoas, não tem que fazer. E a gente só dá o que a gente tem para dar, né? A gente só Cada dá um o que tem pra oferece o que tem, oferecer. claro. Como nós vamos oferecer algo que não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte da nossa crença, né? Então, E eu também comecei, pessoas que me tratavam mal. Ah, mas tem que dar um desconto, a infância foi difícil. Ah, e a minha infância também não foi lá grande coisa. E eu aprendi a ser carinhosa, respeitar, amorosa, a né? respeitar. É. Então, assim, ai, por favor, a né? base Seja de tudo é adulto, respeito, né? seja adulto e... Camila, me ajuda, ó. Radialista, jornalista, empresária, Empresária. palestrante, Marqueteira. marqueteira. Entre todas essas vertentes, porque nós mulheres, nós somos pluri mesmo, né, gurias? A gente faz Bombril, né? muitas coisas ao mesmo Bombril tempo. nós somos. Mas Mil e uma utilidade. dessas tuas vertentes todas, qual delas é aquela que tu diria, cara, se hoje eu só pudesse fazer uma coisa na minha vida, Uma. é isso. É que eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Tanto é que o marketing, eu fiquei feliz de escolher o marketing, porque eu pensei, eu não vou fugir da minha profissão de jornalista, tá tudo Uhum. meio entrelaçado. Hoje, assim, o que me faz falta é o rádio, por conta da história que eu tive com a minha família, com o meu pai, eu era muito apegada nele, mas Ai, bem difícil. Hoje eu tenho muita saudade do rádio, porque eu já tô há uns 4 anos sem trabalhar no rádio, assim. Sim. E isso é o que me faz falta. Mas de vez em quando eu tô com muita saudade, eu vou lá visitar eles e vou lá dar uma olhadinha só de olhar assim o estúdio, olhar o microfone, eu já consigo ficar mais feliz, mais plena, assim. Sim. E o Mas que? vai que surge uma oportunidade aí. É sempre. Gente, a nossa área, para nós, sempre. Ah, não, mas agora eu ando com a régua muito alta. Agora eu só aceito assim RBS, entendeu? Atlântida, eu ando com a régua muito alta ultimamente. Eu acho que a gente vai ficando mais velha, eu já tô chegando nos meus 30 anos. Meu Deus. Que velha! Não fala que 30 velho. Ah, tá bom, desculpa. Por favor. Eu sou jovem. Eu Eu me sou sinto. Eu acho que eu nem saí da jovem. adolescente ainda. Eu sou adolescente. Adolescente. E o que tu diria hoje para Camila, que estava começando lá atrás? Se tu pudesse olhar ela de frente, o que tu diria? É que a Camila que começou lá atrás era uma menina, né? Que Uhum. chorava cada vez que alguém corrigia, que achava que o mundo ia acabar quando foi demitida pela primeira vez da rádio. E hoje eu falaria assim, calma, porque tu é boa pra caramba e tu vai ser muito boa. Então, só calma, Vai dar paciência, tudo certo. vai dar tudo certo. Tu vai dar muito orgulho para teus pais, para tua família, né? Sabe aqueles familiares que tu não se dá, que tu não gostam de ti? Eles vão olhar os teus stories, mesmo sem te seguir. Então, assim, calma! Tenha paciência. É, Vai dar bom lá na frente. Não desiste. Não desiste, é bem isso mesmo. Eu venho de uma família muito humilde, né? Sou a mais nova de 15 irmãos, né? Essa é uma curiosidade minha. Tenho 14 irmãos. Vocês estão em 15. Meu pai mandou a ver. Mandou ver mesmo. Meu Deus. Então, assim, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, né? Que a minha mãe meu pai já era aposentado quando eu nasci, e a minha mãe tinha que fazer faxina, trabalhar, sair para trabalhar. E ela dizia, filha, estuda para te não passar o que a mãe passa. Então, eu estudei, né? Abri minha empresa, e meu pai ficou doente, assim, e o meu orgulho de poder pagar com meu dinheiro, assim, os remédios dele. Claro que meus irmãos ajudaram muito, a gente se dividia para não ficar pesado, mas assim, tu poder ajudar os teus pais com o dinheiro do teu trabalho, sendo que lá no começo eles, né, eu lembro que eu passei, assim, vários perrengues, gente, assim, então é uma família que a gente se curou muito no amor. Então, nunca, graças a Deus, nunca passamos fome nem nada disso, mas a gente teve que aprender a não comer o que a gente queria. Por exemplo, assim, Sim. eu vi na escola meus coleguinhas, hoje vai ter macarrão. Não, lá em casa é só arroz e feijão. E eu amava, né? Nossa, melhor banquete. Meu pai que fazia comida, minha mãe sempre trabalhando. Então,
Eu lembro que no meu primeiro salário, com 16 anos, eu fui comprar sucrilhos, que eu nunca tinha comido, comprei um monte de chocolate e levei o meu irmão no buffet de sorvete. Com o meu primeiro salário. Então, são coisas assim que hoje eu vejo que para mim é tão, graças a Deus, né, com o meu trabalho, é algo tão E simples. daí Ir num buffet de agora, sorvete. você chega nessa altura da vida, as pessoas te dizem ainda, Foi sorte. sorte. Foi sorte. Eu amarrava a sacola no pé, porque a rua era só barro, né? Eu amarrava a sacolinha no pé e ia pegar o ônibus todo dia. E eu recebi mensagem de uma menina lá do bairro onde eu morava, que ela disse assim: Nossa, eu via todos os dias tu pegando o ônibus e hoje tu passa de carro aqui, né? E aí eu falo, cara, às vezes até eu esqueço, eu tenho que parar pra ver da onde eu vim, sabe? E todas as vezes que eu me senti muito perdida onde eu tava, ou eu me sentindo arrogante em alguns momentos, eu ia lá na casa dos meus pais, pra ver da onde eu vim. E tu não pode Calma, esquecer, né, da onde a gente veio. calma, tu tem que. A minha mãe sempre ensinou a ser muito humilde, muito. Hoje eu tava me arrumando pra vir pra cá, e aí ela disse, que agora eu tô morando com ela, né? Daí ela disse assim: Filha, que tu tá te arrumando, mas é pra onde tu vai? Deu, vou participar de um podcast. Ela olhou assim. Daí eu falei, viu como eu sou famosa? Dela, mas não fala isso pra ninguém. Tem frisa. Que é o Trazendo pra humildade. Que é o que tu trouxe. Então, muitas vezes a gente não posta, a gente evita, porque a gente fala brincando, mas tem que tomar cuidado, né? E a nossa profissão é assim, então, Sim. Exatamente. É difícil. E assim nós já estamos, né? Na encerrando. Ai, última pergunta. Hoje, do que tu não abre mão na tua vida? O que que eu não abro mão da minha vida? Meu Deus, é que a minha vida esse ano mudou de cabeça pra baixo. Fiquei descobrindo este ano, né? Esse ano eu fui casada, né? Casei na igreja, fui casada, tudo. Infelizmente não deu certo. Esse ano eu queria muito construir uma família, né? Ser mãe. É o meu sonho, assim. Eu queria ser mãe nova, jovem. Porque meus pais eram muito. Meu pai era muito mais velho, então eu sinto que eu não aproveitei muito ele, assim. Então eu queria ser mãe jovem. Hoje eu vejo as crianças, assim, eu tiro foto, não posso ver criança e tiro foto. Então, hoje, assim, o que eu não abro mão é construir uma família. Eu quero muito encontrar uma pessoa que eu possa estar junto, né? Ter filhos, porque eu venho de uma família muito grande. Então, Uma pergunta, os 15 filhos do teu pai são com a tua mãe? Ah! Eu não me preocupei por ele, eu me preocupei com ela. Eu tô angustiada. pelo Brasil. Não. Eu tô angustiada. A minha mãe só tem 3, tá? A minha mãe só tem 3. Do meu pai e minha mãe juntos, é só eu e meu irmão, só um casal, Tá. né? 12 do primeiro casamento Não, mas 12 foram no primeiro casamento. Meu dele. Deus. Coisa mais querida, a ex-esposa dele, uma fofa, assim. A Acho gente que eu vou se querer dá, entrevistar ela. 12 filhos, cara. Tu pariu 12 mas filhos. chama ela aqui. Gente, tu tem que É que respeitar. antigamente era assim, né? Ele não tinha rádio ainda. Queria trabalhar na rádio. A rádio surgiu depois. Inclusive, ele consertava, meu pai era técnico em eletrônica, ele consertava rádio e TV, e ele tinha uma eletrônica, ele era diretor da rádio na época, né, em 1900, e ele tinha uma eletrônica dentro da rádio. E ele consertava as TVs lá. A rádio era quase falindo lá. Depois que evoluiu, e daí veio o digital, aquela coisa toda, o Tinha várias FM. Mas eu tenho um irmão que eu não conheço só por foto, por vídeo, mas todos os outros eu amo muito. Teve os 80 anos do meu pai, eles vieram, os meus sobrinhos, né? Claro, eu sou mais jovem, eles são todos mais velhos, né? Tem Tu é a idade, mais jovem? eu sou mais nova. E eu fui muito desejada, isso que é o mais incrível, assim, não foi tipo, aconteceu. A raspa do Não foi. Fui muito desejada. Era o sonho da minha mãe ter uma menina, que ela tinha 2 meninos, e ela rezou muito, pediu, foi Nossa Senhora Aparecida, né? Aparecida do Norte, rezou. E aí, depois de 12 anos, que meu irmão já tinha 12 anos, aí veio eu. Nossa. 12 anos de espera. 12 anos de espera, minha mãe realizou esse sonho. Não sei se deu muito certo, né, mãe? Mas ela disse que eu sou uma boa filha, assim, mas eu Com procuro. certeza sim, né? Claro Eu que sim. procuro ser. Eu sou muito família, assim, minha família é tudo pra mim. Então,
Por isso que eu tenho tanto sonho de construir uma família também. Sabe que eu sou bem ligada, né? Eu sou filha única, do meu pai e da minha mãe. Mas a gente é muito unido. Muito unido lá em casa, nós três. Então, eu não moro com os meus pais desde que eu tenho 17 anos. Eu saí para fazer faculdade, fui morar sozinha. E depois, né, é muito difícil para a gente retornar para casa dos pais depois que a gente mora sozinho. Porque tu tem a tua vida já, né? Tu tem o teu ritmo, assim. Mas até hoje, a minha mãe é aquela do acolhimento diário, sabe? Do colo diário, da preocupação diária. Mas quando a pedra aperta, é pro meu pai que eu corro. Até hoje. E assim, pai, não sei o quê. Já vi. Mas a menina é mais do pai, né? É. Eu noto isso. E meu trabalho é o meu foco principal hoje. Para mudar um pouco da situação que eu tô, né? Eu Uhum. quero mudar um pouco de vida. Então, é trabalho. Começa pelo trabalho. E uma coisa que a minha mãe sempre disse é abaixar a cabeça e trabalhar. Não tem outro segredo. Eu também digo. Nada vem de graça nessa vida, nada. Então, ou tu abaixa a cabeça, se dedica e trabalha. Mas tem também uma coisa que me falam muito, mas tu tem contatos, conhece todo mundo. Me fala isso Mas também. não é bem assim como pensam. É. Não que é. não, Às vezes é que tu o sapato aperta. Às vezes tu Aham. precisa dos contatos, eles Ninguém fingem pode. que não tem. Então, aham. não é bem assim que funciona. É bem assim mesmo. Eu sou muito, muito dedicada, muito, muito focada. Eu sou muito focada. Vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, não importa, né? Ah, mas não é a melhor forma. Não era exatamente assim que eu queria, mas é assim que vai começar. O primeiro passo, É o primeiro né? passo. Eu digo assim, ó, um não é melhor do que zero, um é melhor do que zero. E eu dei um passo à frente. Eu já não tô mais onde eu estava antes. Então, eu acho que nós mulheres, Tudo é aprendizado e evolução na vida, então eu tudo. acredito muito nisso. E acho que nós mulheres temos muito disso, E né? me perguntam, mas tu te arrependeu do teu casamento? Não, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tava muito realizada. Eu entrei com meu pai. Não me arrependo de nada. Claro, faz parte da minha Por que as história pessoas até aqui, acham né? isso, né? Até Então, porque tu precisou passar por tudo isso pra chegar na Camila que tu é hoje, né? sim, Exato. é verdade. Evolução, né? Evolução. Então tá, gente, estamos encerrando esse bate-papo. Não dá vontade de terminar, Não. né? Não, Dá pra conversar mais um pouco. Dá, acho que dá. Mas uma cedo. meia Mas uma hora. meia horinha, eu Assim, falei, 3 jornalistas juntas, não O tinha Rogerinho como dar tá que não, juntas. não para de fazer sinal ali. Eu acho que ele tá gostando. Meu Deus, já perdi o almoço, já A sobremesa já tá acabando. Aham, ele tá quase ali, ó, cortando a câmera. Chega! A galera tá olhando às 7 da noite, mas nós estamos gravando dia. E isso agora, ó, 12h37 essa gravação, gente. Começou pelas 11. nem era pra falar, né? Na verdade, finge que é Perdemos Perdemos a janta. Perdemos a janta. Gente, o bate-papo foi super agradável. Muito obrigada, gurias, Imagina, eu que por agradeço. estarem aqui comigo, com a gente nesse momento. Obrigada. E então, pessoal que tá Semana nos que vem eu assistindo, volto. semana que vem tu volta, tu estás aqui de novo. Eu já nem sei se eu volto ou se eu não volto. Ela é nossa convidada Eu do acho que tu mês. já fica aqui, já mora. É isso aí. A gente já mora perto, né? É perto, tá tudo certo. Lembrando a todos, então, que nós temos a nossa página no Instagram, Elas Podem e Como Podem. Se você ainda não nos segue, segue lá, entra no direct, diz o que você achou desse momento, nos deem dicas de assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse, debatesse e conversasse aqui. Nós nos despedimos aqui e até a próxima. Tchau, gente! Tchau!